A família e a sociedade. A família é uma comunidade de pessoas, a mais pequena célula social e, como tal, é uma instituição fundamental para a vida de cada sociedade. Que espera a família enquanto instituição da sociedade? Antes de mais, ser reconhecida na sua identidade e aceite na sua subjetividade social. Esta subjetividade está ligada à identidade própria do matrimônio e da família. O matrimônio, que está na base da instituição familiar, é estabelecido pela aliança com que o homem e a mulher constituem entre si a comunhão íntima de toda a vida, ordenada por sua índole natural ao bem dos cônjuges e à procriação e educação da prole. Somente uma tal união pode ser reconhecida e confirmada como matrimônio pela sociedade. Ao contrário, não podem ser as outras uniões interpessoais que não obedecem às condições agora recordadas, mesmo se hoje, precisamente sobre este ponto, se difundem tendências muito perigosas para o futuro da família e da própria sociedade. Nenhuma sociedade humana pode correr o risco do permissivismo em questões de fundo relativas à essência do matrimônio e da família. Um tal permissivismo moral só pode causar dano às autênticas exigências da paz e da comunhão entre os homens. Compreende-se, assim, a razão por que toda a Igreja defende vigorosamente a identidade da família e incita as instituições competentes, especialmente os responsáveis pela política, bem como as organizações internacionais, a não cederem à tentação de uma aparente e falsa modernidade. Como comunidade de amor e de vida, a família é uma realidade social firmemente radicada e, de modo muito próprio, uma sociedade soberana, apesar de condicionada sob vários aspectos. A afirmação da soberania da instituição família e a constatação dos seus múltiplos condicionalismos levam a falar dos direitos da família. A este propósito, a Santa Sé publicou, em 1983, a Carta dos Direitos da Família, que conserva hoje toda a sua atualidade. Os direitos da família estão estritamente conexos com os direitos do homem. De fato, se a família é a comunhão de pessoas, a sua autorrealização depende, em medida significativa, da justa aplicação dos direitos das pessoas que a compõem. Alguns destes direitos dizem imediatamente respeito à família, como o direito dos pais à procriação responsável e à educação da prole. Outros direitos, ao contrário, referem-se ao núcleo familiar só de modo indireto. Entre estes, de singular importância, estão o direito à propriedade, especialmente a chamada propriedade familiar, e o direito ao trabalho. Porém, os direitos da família não são simplesmente a soma matemática dos da pessoa. Portanto, a família é algo mais do que a soma dos seus membros, considerados singularmente. Ela é comunidade de pais e filhos, às vezes, comunidade de diversas gerações. Por isso, a subjetividade, que se constrói sobre a base do desígnio de Deus, fundamenta e exige direitos próprios e específicos. A Carta dos Direitos da Família, partindo dos princípios morais citados, consolida a existência do instituto familiar na ordem social e jurídica da grande sociedade, da nação, do Estado e das comunidades internacionais. Cada uma destas grandes sociedades está condicionada, ao menos indiretamente, pela existência da família. Por isso, a definição das tarefas e deveres da grande sociedade relativamente à família é questão extremamente importante e essencial. Em primeiro lugar, está o vínculo quase orgânico que se instaura entre a família e a nação. Naturalmente, nem sempre se pode falar de nação em sentido próprio. É que existem grupos étnicos que, apesar de não se poderem considerar verdadeiras nações, todavia desempenham, em certa medida, a função de grande sociedade. Tanto numa hipótese como noutra, o vínculo da família com o grupo étnico ou com a nação baseia-se primariamente sobre a participação na cultura.
Os pais geram os filhos, num determinado sentido, também para a nação, a fim de que sejam membros dela e participem do seu patrimônio histórico e cultural. Desde o início, a identidade da família delineia-se, em certa medida, sobre a base da identidade da nação a que pertence. A família, ao participar no patrimônio cultural da nação, contribui para aquela específica soberania que deriva da própria cultura e língua. Falei deste argumento à Assembleia da Unesco em Paris, no ano 1980, e sobre ele tornei mais vezes devido à sua inegável importância. Através da cultura e da língua, não apenas a nação, mas cada família encontra a sua soberania espiritual. De contrário, seria difícil explicar muitos acontecimentos da história dos povos, especialmente europeus. Fatos antigos e modernos, célebres e dolorosos, de vitórias e de derrotas, dos quais resulta quanto a família esteja organicamente unida à nação e a nação à família. Quanto ao Estado, o vínculo da família é em parte semelhante e em parte diverso. Na verdade, o Estado distingue-se da nação pela sua estrutura menos familiar, organizado como é, segundo um sistema político e de forma mais burocrática. Contudo, também o sistema estatal possui, em determinado sentido, uma própria alma, na medida correspondente à sua natureza de comunidade política, juridicamente ordenada, em função do bem comum. Com esta alma, está estreitamente conexa a família, ligada ao Estado precisamente em virtude do princípio da subsidiariedade. A família, de fato, é realidade social que não dispõe de todos os meios necessários para realizar os próprios fins, nomeadamente no campo da instrução e da educação. O Estado é, então, chamado a intervir segundo o mencionado princípio. Lá onde se revela autossuficiente, a família seja deixada agir autonomamente. Uma excessiva intromissão do Estado resultaria prejudicial, para além de abusiva, constituindo uma clara violação dos direitos da família. Somente quando ela não se basta realmente a si mesma, o Estado tem a faculdade e o dever de intervir. Para além do âmbito da educação e da instrução a todos os níveis, o auxílio estatal, que de modo algum deve excluir a iniciativa dos privados, exprime-se, por exemplo, nas instituições que visam salvaguardar a vida e a saúde dos cidadãos e, de modo particular, nas medidas de previdência que dizem respeito ao mundo do trabalho. O desemprego constitui, em nossos dias, uma das mais sérias ameaças à vida familiar e justamente preocupa todas as sociedades. Ele representa um desafio para a política dos vários estados e um objeto de atenta reflexão para a doutrina social da Igreja. Quão indispensável e urgente é dar-lhe remédio com soluções corajosas que saibam atender, também além das fronteiras nacionais, as muitas famílias cuja falta de trabalho se traduz numa situação de dramática miséria. Falando do trabalho em relação à família, é justo sublinhar a importância e o peso da atividade das mulheres no seio do núcleo familiar. Deve ser reconhecida e valorizada profundamente. A canseira da mulher, que depois de ter dado à luz um filho, o nutre, cuida dele e se ocupa da sua educação, especialmente nos primeiros anos, é tão grande que não teme confronto com nenhum trabalho profissional. Isto há de ser claramente confirmado, pelo menos tanto como se reivindica qualquer outro direito conexo com o trabalho. A maternidade, com tudo aquilo que ela comporta de canseira, deve obter um reconhecimento também econômico, pelo menos igual ao dos outros trabalhos empreendidos para manter a família numa fase tão delicada da sua existência. Há que fazer verdadeiramente todo o esforço possível para que a família seja reconhecida como sociedade primordial e, em certo sentido, soberana. A sua soberania é indispensável para o bem da sociedade. Uma nação verdadeiramente soberana e espiritualmente forte é sempre composta por famílias fortes, cientes da sua vocação e da sua missão na história. A família está no centro de todos estes problemas e tarefas,
Relegá-la para um papel subalterno e secundário, excluindo-a da posição que lhe compete na sociedade, significa causar um grave dano ao autêntico crescimento do corpo social inteiro.